Durante o período do quinhentismo, a literatura brasileira foi enriquecida pelo relato dos viajantes e os documentos de catequização. Essas manifestações literárias foram inauguradas por Pero Vaz de Caminha, que escreveu ao rei português Dom Manuel I logo após o primeiro contato dos portugueses com os indígenas e sobre a vasta natureza no território desconhecido. Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, porque assim você me ajuda na divulgação do meu trabalho. E também, se você quiser me acompanhar no Instagram, procure Cristiane Albu Velasquez, como está escrito acima aqui no vídeo. A literatura em língua portuguesa produzida pelos viajantes abrange tanto as riquezas naturais do Novo Mundo, como também as populações nativas e também os textos missionários produzidos pelos jesuítas, que visavam a catequização e a conversão dos povos indígenas. O documento considerado a certidão de nascimento do país, a Carta de Pero Vaz de Caminha, relata o primeiro encontro dos portugueses com os povos indígenas. Embora buscasse objetividade, o relato da carta traduz toda a emoção do autor ao encontrar um novo mundo e a exuberância natural da terra. Além disso, Caminha expressava uma visão de mundo católica. Ele acreditava na existência de um paraíso na Terra e na necessidade de conversão dos povos nativos. Então, sobre uma pseudo-aparência de imparcialidade, ele expressou seu ponto de vista sobre os eventos observados. Caminha não era o escrivão oficial da rota. Ele acabou assumindo esse lugar depois de que o escrivão oficial acabou morrendo na longa viagem pelo oceano. Pero aproveitou na carta para fazer um pedido especial ao rei Dom Manuel. Ele pediu pela libertação de seu genro, preso em Portugal por assaltar uma igreja. O rei Dom Manuel concedeu o pedido, mas somente após a morte de Pero Vaz de Caminha. Após a análise da carta, nós vemos que ela não se trata somente de um relato de viagem, mas ela é sim a literatura portuguesa em expansão. Além da descrição da viagem, o texto aborda a tomada de posse da terra por Cabral. Composta por 13 embarcações, a esquadra de Cabral, ela incluía as naus, que eram pesadas e carregavam armamentos para se proteger de ataques piratas, as navetas para carregar mantimentos e as caravelas, que eram mais leves e conseguiam chegar primeiro à terra, navegando em águas rasas. A carta de Pero Vaz de Caminha, com o relato sobre o encontro da nova terra, foi despachada para Portugal em uma embarcação menor. Se a embarcação menor era capaz de chegar a Portugal, porque o rei Dom Manuel despacharia 13 embarcações, incluindo 9 naus com um armamento pesado, se não fosse para tomar a posse de uma terra que eles achavam que eram deles? Aqui há um forte indício de que Portugal sabia da existência do Brasil antes mesmo do descobrimento em 1500. Embora o destino principal da viagem fosse Calicut, talvez eles pudessem ter dividido as embarcações, com algumas indo para as Índias e outras vindo para a terra desconhecida, mas foi uma demonstração de poder para instalar sua soberania em uma terra que eles estavam tomando posse. Tanto o rei Dom Manuel quanto Cabral tinham conhecimento das dificuldades enfrentadas em expedições anteriores, incluindo a de Vasco da Gama 2 anos antes em Calicut. Talvez essa expedição tão grande tenha sido enviada desta forma para evitar problemas maiores, mas isso nós nunca saberemos. A carta se revelou não apenas como um relato histórico e nem a descrição geográfica e cartográfica e nem os costumes indígenas, mas ela funcionou como um ato de posse jurídico em nome do rei de Portugal para a tomada da terra do Brasil. Na carta encontramos a representação do brasileiro cuja voz é determinada pelos outros. Os nativos, por exemplo, foram determinados na Carta de Caminha conforme a sua visão. Ocorre que eles não falavam em língua portuguesa e nem os portugueses entendiam os nativos, então a representação deles foi conforme a interpretação de Caminha. A representação de Caminha não foi totalmente justa, porque ele acabou sendo tendencioso pela forma como enxergavam o mundo naquela época e também como os colonizadores se comportavam à sua época. A carta há o relato de alguém que quer determinar como as pessoas deveriam agir, pensar e falar.
e ele se tornou o mensageiro dessas ideias e responsável pelo que escrevia, enviando esta mensagem ao rei de Portugal. Vaz de Caminha, mesmo sendo dono do que escrevia, ele era controlado pelas ideias da época em que vivia. Vemos em seu texto que a ideia dos colonizadores se misturavam em tudo que se pensava sobre o novo mundo e como aquilo devia ser determinado. E isso fez toda a diferença na forma como ele descreveu o lugar e as pessoas que lá moravam. Ele não se concentrou somente em descrever as terras, mas sim em descrever os nativos que lá habitavam. E nós partimos do pressuposto que ele respondeu nesta carta perguntas que já haviam sido feitas sobre o lugar e as pessoas que lá habitavam. A carta de Pero Vaz de Caminha nos ajuda a entender melhor a história do nosso país e até questionar por que algumas ideias persistem até os dias de hoje. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, porque assim você me ajuda na divulgação do meu trabalho. Muito obrigada!